Caríssimos amigos, estamos aqui de volta para mais uma gravação. E estive pensando no seguinte: como o nosso objetivo é, através da contemplação sacral, amarmos mais a Deus e chegarmos até a plenitude de amor de Deus que Ele espera de nós, me ocorreu o seguinte: falando tanto de amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, por que então que nós temos que crescer no amor de Deus? E me ocorreu abrir um intervalo no nosso curso para falarmos um pouco sobre os novíssimos e enfocar os novíssimos debaixo desse prisma que tem como fundo o amor de Deus, não é? Porque isso que dá o verdadeiro gume para o tema dos novíssimos. Ora, então, primeiro eu queria deixar claro uma questão. Por que é que nós devemos nos empenhar em amar a Deus? É algo também que não se ouve falar mais na igreja progressista. Não se ouve. E mesmo em outros arremedos de igreja, tudo aquilo que não é a igreja tradicional, católica, apostólica, romana, são arremedos de amor de Deus que não tem o autêntico amor de Deus. Então, por que nós devemos nos empenhar em amar a Deus? É porque nós fomos criados para estarmos unidos a Ele por toda a eternidade. Ele quer nos fazer parte do reino dele. Ele nos criou para isto. E a nossa finalidade é estarmos junto a Ele por toda a eternidade. Portanto, muitas pessoas já têm uma ideia que a finalidade do homem é toda nessa terra. Por exemplo, os progressistas, a teologia da libertação, tudo enfoca a finalidade da igreja, aliás, uma finalidade não espiritual, mas uma finalidade, sobretudo, material e humanitária e daí para fora, mas voltada, sobretudo, para este mundo aqui. Ora, nós fomos chamados para estarmos junto a Deus durante toda a eternidade. A maior alegria nossa vai ser quando estivermos junto dele e nos sentirmos amados por ele. Hoje ele ainda nos ama, mas nós não temos essa sensibilidade para o amor dele, o quanto teremos no céu. Acontece que, para isso, para chegarmos lá, nós temos que passar por uma prova. Uma prova por quê? Porque nós somos inteligentes, quer dizer, temos inteligência, e Deus nos deu o livre-arbítrio, e nós devemos escolher entre ele ou o oposto dele. E aí, então, o homem deve ser provado para merecer o céu. Aos olhos de Deus, o homem é muito valioso. Mas tem pessoas que enfocam no seguinte sentido: Deus ama o homem com amor humano. Não, a natureza humana recebe o amor de Deus. Mas o que vale mesmo no homem é a alma. A alma é espiritual e eterna. A alma não morre nunca. O corpo morre, a alma não morre. E a alma vale tanto que Deus se encarnou para vir remir o homem por causa da alma. Ele não teria passado toda a paixão se não fosse por causa da alma humana. O prêmio por justiça, portanto, é incomensurável. Quer dizer, se nós formos para o céu, o prêmio da prova é um prêmio que nós não conseguimos avaliar. Nós não conseguimos avaliar. De tal maneira é esse prêmio que Deus mesmo se engajou nisto. E Ele mesmo já disse de antemão qual seria esse prêmio, que apenas é preciso que as pessoas explicitem mais. Mas na falsa espiritualidade de hoje não está presente. Ele disse: eu serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Mas se o prêmio é tão imenso e é eterno e tudo,
A punição, por outro lado, também é imensa e eterna, porque o que o homem recusa é Deus. O que o homem recusa é o infinito. E vejo como que é um crime, mas é um crime, não colocar as pessoas nos trilhos da salvação eterna, nos trilhos da santificação, porque é a única coisa que vale é isto. O resto, mas perde importância, quase que eu diria, infinitamente. Bom, acontece que o homem tem dificuldade de amar a Deus porque ele ama a si próprio. Santo Agostinho dizia: existem duas formas de amor na Terra: o amor de Deus até o esquecimento de si, e o amor de si até o esquecimento de Deus. A igreja moderna, progressista, o que ela fez? Ela incutiu no homem o amor a si. O amor a si. Por isso que tem o questão, dou mais importância no amor ao próximo, porque o próximo é mais humano, não é? Então a pessoa, ela vai à igreja para sentir uma consolação, para sentir uma emoção, para sentir um valor humano e não para amar a Deus. Bem, o Eclesiastes diz, se quiserem, Eclesiastes 7:40. Meditai nos vossos novíssimos e não pecareis jamais. O que são os novíssimos? Né? O que quer dizer novíssimos? Aqui eu estou tirando de uma reunião que o Dr. Plínio deu. Quer dizer, quem meditar neste assunto, os novíssimos, que nós designamos por novíssimos, este não pecará. E eternamente não pecará, nunca pecará. O que quer dizer esse eternamente? Quer dizer, enquanto ele for assíduo, correto e fervoroso na meditação dos seus novíssimos, ele não cometerá pecado. Não pecarás eternamente quer dizer, irás para o céu. Quer dizer, evitarás o inferno. Quer dizer que em relação àquele que medita nos seus novíssimos, em relação a esses, se cumprirá a promessa que foi feita a todos os homens até o fim dos tempos, essa palavra que nosso Senhor fez. Serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio será a recompensa de quem medita nos seus novíssimos. O que é um novíssimo? A expressão desconcerta um pouco, né? Porque o que é a coisa novíssima? Se diz de algo de novo a coisa que começa apenas a existir. Tanto mais ela é nova, quanto menos tempo a separa do momento em que ela começou a ser. Uma criança é novíssima no primeiro instante que ela nasceu. Ela pode, ao longo de sua vida, aprimorar toda espécie de qualidades. Pode chegar até 100 e tantos anos e ser um santo, um sábio, ser não sei quanta coisa. Uma coisa ela nunca mais será, tão nova como no primeiro momento em que ela nasceu. Para isso, vai ser preciso outra coisa, é a ressurreição. Porque quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós, para todo sempre, teremos a vida e teremos uma vida íntegra, que nunca mais se destruirá, que nunca mais cessará de ser por toda a eternidade. Mas até lá a velhice nos dominará. Se a morte não vier antes, a doença nos arruinará. O fardo da vida nos estragará. Se nós vivermos muito, cairemos de velhos dentro da sepultura. Mas novíssimos nós não seremos mais. Se diz de um automóvel novo, né? Que ele é novíssimo se ele está saindo da fábrica. Se diz de um jornal que ele é novíssimo quando ele está saindo da rotativa, hoje já não tem mais rotativa, quando ele é lançado na internet, se quiser. O que são os tais novíssimos? O que é novíssimo aí, a respeito de cuja consideração nós nunca mais pecaremos? A resposta é: novíssimos
é aqui tomado não no sentido português da palavra, ou no sentido das línguas vivas de hoje em dia, das línguas que o comum das pessoas falam, que todos nós falamos. Não é tomado neste sentido, mas é tomado no sentido latino da palavra. E em latim, o novissimus, daí aparece escrito nesse programa, quer dizer as últimas coisas. Novus é último. É o contrário do que é na língua, é o último. E novissima dies são o último dia. E os teus novíssimos são as últimas coisas que te acontecerão. Medita nas últimas coisas que te acontecerão e não pecarás eternamente. Bem, quais são as últimas coisas que nos acontecerão? Nosso espírito se perde. Nós não sabemos quantas coisas podem acontecer a um homem ao longo da vida. Como a vida é cheia de imprevistos, como a morte é cheia de imprevistos, quais são as últimas coisas? A igreja, mãe sábia e infalível, a igreja tradicional de todo sempre, a igreja nos ensina as últimas coisas que acontecerão ao homem. Não tem por onde escapar, aquelas coisas que encerram a sua existência terrena, que são o fim de sua história. São 4. Morte, todos os homens morrerão. Juízo, ato contínuo depois da morte, todos serão julgados. Inferno, para os que morrerem impenitentes em estado de pecado mortal. Ou paraíso, para os que morrerem na graça de Deus. Assim se encerra a vida de um homem. Nesta terra, ele será mendigo ou rei, milionário, potentado do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto poderes, ou poderá enfeixar todos esses poderes mais ou menos na sua mão. Ele poderá ser o homem mais deslumbrante ou o mais miserável da terra, pouco importa. Poderá ter a vida mais assim acomodada, ou a mais cheia de aventuras e a mais cheia de imprevistos, pouco importa. A sua vida se encerrará no momento em que ele fechar os olhos. Bem, mas quando ele fechar os olhos, quando essa vida deixar de ser para ele, então aí é que vem o resultado da vida. Ele tem que apresentar a Deus. E o resultado dele qual é? Segundo o que ele vai ser julgado, ele se apresenta a Deus e diz: assim sou eu. Senhor, aceitai-me ou rejeitai-me, porque eu morri assim e não me altero mais. Se sou bom, ficarei bom eternamente. Se sou mau, ficarei mau eternamente. Mas este sou eu. E Deus julgará: tu és contrário do que eu sou. Tu tiveste outras cogitações e outras vias. As tuas obras eu as reprovo, eu as rejeito. A tua vida foi desenrolada num sentido oposto ao que eu queria de ti, ao que eu deixei expresso pelos meus mandamentos. Inferno, quer dizer, a punição. Ao contrário, o olhar de Deus pousa sobre aquele amorosamente e diz: filho, tu foste criado à minha imagem e semelhança. Reconheço em ti um espelho de mim mesmo, mas um espelho vivo de mim mesmo. Tu és meu filho, senta-te à minha direita. Sentado à direita de Deus Padre, à esquerda, para os réprobos, vão todos ser mandados para a esquerda, os réprobos. À direita vão os eleitos. Então, aí a vida humana se completou, porque se o homem foi bom em vida, praticou os mandamentos exatamente, morreu na graça de Deus. A sua vida deu certo. Tenha acontecido nessa terra o que for, a sua vida deu certo e deu certo por toda a eternidade. Agora, se ele for ruim e morrer fora da graça de Deus,
A sua vida errou e foi catastrófica de ponta a ponta. Ele vai para o inferno, não tem por onde escapar. Quer dizer, tudo se mede pela disposição da alma no momento da morte. Essas são as ultimíssimas coisas. Encerram a vida do homem. Não há mais história para um homem depois de ele ter sido julgado e ocupar um lugar no céu ou no inferno, que a justiça de Deus lhe determinar, porque depois é para todo sempre aquele lugar. Na eternidade não há mais história, há apenas para os bem-aventurados deleite e amor, ou na ordem exata, amor e deleite, e para os que forem para o inferno há horror, geena e maldição, não há por onde escapar. A Geena era um local que tinha fora de Jerusalém, onde eram queimados todo o lixo da cidade. Né? E Deus dispôs as coisas de tal maneira em relação ao homem, que se nós quisermos olhar de frente às coisas, estamos o tempo inteiro andando em cima do fio de uma navalha, podendo a qualquer momento ir para o céu ou cair no inferno. Isso que não se prega, não se prega, não se prega. Por quê? Porque o homem, enquanto está vivo nesta terra, ele está entre a virtude e o pecado. A graça de Deus opera no interior dele. Nossa Senhora reza por ele. Os anjos, os santos, rezam por ele. Ele sente as solicitações da graça. E nas solicitações da graça, ele sente um apelo para ser bom. Aí está o papel da graça e de Nossa Senhora. Aí está a possibilidade de ir para o céu de um momento para o outro, porque a morte a todos nós espreita e a qualquer momento ela nos colhe. Bem, visto isso, nós chegamos à seguinte conclusão. Todo ser humano morre. É uma evidência. Logo, você, eu, também vamos morrer. É lógico. Como todo mundo, você, eu, não sabe a hora em que vamos morrer. Não sabemos a hora em que vamos morrer. É óbvio. Logo que morrer, você, eu, como todo mundo, seremos julgados pelo tribunal divino. É inevitável. Onde receberemos uma sentença eterna, inapelável. Quer dizer, não tem modificação. Sua sentença será uma de duas. E não haverá outra. Ou você será condenado ao inferno, onde ficará com os demônios e os precitos para sempre. Precitos são as pessoas que estão no inferno. Ou ganhará o paraíso, onde ficará com Deus, Nossa Senhora, os anjos e os santos para sempre. O paraíso é um reino, o céu é um reino, onde Nosso Senhor, Nossa Senhora reina e tem vida social e tudo. Bom, não haverá segunda chance. É preciso acertar na única oportunidade que você tem, que eu tenho. É fundamental pensar nisso. Se não quiser pensar, vá para o seu juízo sem se preparar. Já será tarde para se preparar para a sua salvação eterna. Mas, se você e eu quisermos levar a sério a nossa existência e a nossa salvação, continuemos com este assunto, o curso dos novíssimos. Estas condições ajudarão você, a mim e aos outros, a salvar a nossa alma. Na próxima exposição, nós conversaremos sobre a morte. Eu queria, antes de encerrar, só dizer que, por uma incompetência técnica minha, eu não tinha a possibilidade de deixar aberto comentários. Nesta gravação, já os comentários passam a ser possíveis. Se quiser comentar, esteja à disposição. Até a próxima.